Tudo bem, pessoal? Vamos para a videoaula. Nesta videoaula 3, nós vamos falar sobre legitimidade jurídico-administrativa do direito à educação. Então a base dela é o texto 2, que vocês devem fazer a leitura, responder as questões orientadoras e também realizar o fichamento dos tópicos sob responsabilidade do seu grupo. A primeira questão a ser esclarecida aqui é sobre o conceito de direito. O que é direito? O termo direito provém da palavra latina directum, que significa o reto, no sentido retidão, o certo, o correto, o mais adequado. Etimologicamente, direito é a qualidade daquilo que é regra. Durante a antiguidade, o jurista Celso definiu direito como a arte do bom e do equitativo. E na Idade Média, Dante Alighieri diz que direito é a proporção real e pessoal de homem para homem que, conservada, conserva a sociedade e que, destruída, a destrói. Após o crivo do Iluminismo no século XVIII, já na vigência do Estado Democrático de Direito, Immanuel Kant vai dizer que o direito é o conjunto de condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros de acordo com uma lei geral de liberdade. E é dentro desse Estado de Direito que surge o direito à educação como um direito humano, social e fundamental. Em nossa Constituição, ele está definido no artigo 6º, juntamente com direito ao trabalho, direito à assistência social, direito à previdência e outros direitos sociais. A primeira referência ao direito à educação está na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita e obrigatória nos graus elementares. Isso aqui está no artigo 26 da Declaração. Então aqui nasce o direito objetivo da educação. O direito à educação também se consolida na Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino em 1960, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, na Declaração do Educação para Todos de Juntier, na Tailândia, em 1990, na Convenção sobre o Direito da Criança, em 1989, e na Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2007. No Brasil, pessoal, nós temos um referencial de fontes, que são os textos legais, que consolidam o direito à educação. Constituído principalmente por nossa Constituição Federal, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. Vamos, a partir de agora, fazer uma abordagem de cada um desses instrumentos legais. Começando pelas constituições. As constituições federais, pessoal, sempre trouxeram alguma referência sobre direito à educação. Nós temos, durante a nossa história, 7 constituições federais. A primeira de 1824 e a última de 1988. Vamos fazer essa análise considerando o direito à educação como dever do Estado, como dever do Estado e da família, como direito de todos e também considerando o princípio da gratuidade e o princípio da obrigatoriedade. A primeira Constituição, a de 1824, trouxe apenas uma referência ao princípio da gratuidade. Ela diz que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Ela não faz nenhuma referência ao princípio da obrigatoriedade, educação como direito de todos, ou se é dever do Estado ou da família. A Constituição Republicana de 1891 trouxe poucas referências à educação. Ela vai apenas reforçar de que o analfabeto não pode votar, confirmando o que já tinha dito a Lei Saraiva. Não traz, portanto, nenhuma outra referência ao processo educacional em relação à obrigatoriedade, gratuidade e direito de todos.
É a Constituição de 1934, pessoal, que vai consolidar o direito à educação como dever do Estado e da família, direito de todos, e traz o princípio da gratuidade e da obrigatoriedade. É disso que trata os artigos 149 e 150 daquela Constituição. A Constituição seguinte, a de 1937, suprimiu a educação como direito de todos, conservando apenas o princípio da gratuidade e da obrigatoriedade e educação como dever do Estado e da família. Devemos considerar que esta Constituição foi uma Constituição que vigorou sob estado de exceção, no chamado Estado Novo. A Constituição de 1946 retoma a educação como direito de todos, mantém o princípio da gratuidade e da obrigatoriedade, mas não faz nenhuma referência sobre a responsabilidade da oferta, família ou Estado. E a Constituição de 1967, Constituição também sob estado de exceção, com vigência já após o golpe de 1964, suprime o princípio da gratuidade e da obrigatoriedade. E também diz que só quem cuida da educação é o Estado, mantendo a educação como direito de todo. Nossa última Constituição, pessoal, a Constituição de 1988, retoma o princípio da obrigatoriedade e da gratuidade, educação como direito de todos e também que é responsabilidade do Estado e da família. No seu artigo 208, diz que o dever do Estado com educação será efetivado mediante educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Aqui também, pessoal, nós temos a garantia da educação gratuita aos jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na idade certa. Esta é a redação dada pela Emenda Constitucional 59 de 2009. Sabemos que antes dessa emenda, a obrigatoriedade se referia apenas ao ensino fundamental. Outro ponto importante que essa Constituição traz, pessoal, é que o direito à educação é um direito público subjetivo. Mais na frente nós vamos explicar o que significa o direito à educação como público e subjetivo. O próximo instrumento de garantia do direito à educação em nosso país é a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nossa primeira LDB é de 1961, a Lei 4.024 de 61. Foi uma lei que consolidou principalmente as reformas Francisco Campos de 31 e Gustavo Campanema de 1946. O contexto de vigência dessa lei: país agrário, em plena industrialização e sob o chamado desenvolvimentismo. Ela organizou a educação em ensino primário, de 4 anos, ciclo ginasial do ensino médio de 4 e 3 anos, de acordo com se fosse profissionalizante o ensino ou não, e ensino superior de duração variável. A próxima LDB, de 1971, a Lei 5.692, implementou a Lei 5.540 de 68, que organizou o ensino universitário, e também foi alterada pela Lei 7.044 de 82, que criou os ensinos de primeiro e segundo graus. O contexto de vigência desta lei, pessoal: estado de exceção, ou seja, nós estávamos em plena ditadura, tecnicismo e industrialização estruturada. Então nós já tínhamos aqui, nesse período, um parque industrial estruturado. Ela organizou o ensino em ensino de primeiro grau, com duração de 8 anos, ensino de segundo grau, com duração de 3 e 4 anos, dependendo se fosse normal ou profissionalizante, e ensino superior de duração variável. Nossa última LDB, e que está em plena vigência, é a Lei 9.394 de 96. Esta lei foi organizada em um contexto de declínio do welfare state, ou seja, do estado do bem-estar social, e do surgimento da política neoliberal. Apesar disso, pessoal, essa lei é uma lei que traz muitos avanços para a educação. Ela organiza o ensino em educação básica, englobando a educação infantil com duração de 2 anos,
ensino fundamental com duração de 8 anos e ensino médio com duração de 3 a 4 anos, também dependendo normal ou profissionalizante, respectivamente. E educação superior, com duração variável. Importante observar, pessoal, que na LDB de 1961 nós tínhamos 4 anos de estudos obrigatórios. Na LDB de 1971 passou para 8 anos, todo o primeiro grau. E na LDB atual nós temos 13 anos de estudos obrigatórios, dos 4 aos 17 anos. Nossa atual LDB prevê no seu artigo 4º que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivada mediante garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Diz também que a educação infantil será gratuita às crianças de até 5 anos de idade e garante atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esta redação da LDB foi dada pela Lei 12.796 de 2013. Aqui também podemos observar, pessoal, que a LDB, no seu artigo 5º, diz que a educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, uma das características fundamentais do direito à educação é que ele é um direito público subjetivo. O direito público subjetivo é a possibilidade ou poder de agir que a ordem pública concede a alguém. Outras características do direito à educação, pessoal, são a acessibilidade. A acessibilidade é a garantia de acesso à educação pública sem qualquer tipo de discriminação. Aceitabilidade ou padrão de qualidade da educação. Esse padrão de qualidade, pessoal, deve estar relacionado aos programas de estudos, aos métodos pedagógicos, à qualificação do corpo docente, ao investimento e às condições de trabalho dos profissionais. Outra característica é a adaptabilidade, não neutralidade, que é o reconhecimento da realidade imediata das pessoas, respeitando sua cultura, costumes, religião e diferenças. Portanto, pessoal, temos que sempre estar respeitando as diferenças, as identidades múltiplas. Finalmente, o direito à educação também apresenta a característica de controle social e participação, que é a garantia de mecanismos participativos e de controle social para que o cidadão possa avançar na implementação do direito. O direito à educação abrange obrigatoriedade e responsabilidade, com reflexo para o poder público, para os alunos e para os pais. Também se relaciona à oferta e ao efetivo atendimento educacional. O próximo instrumento, pessoal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a proteção integral à criança e do adolescente. O ECA considera criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito à educação, confirmando, portanto, os direitos previstos na Constituição e na LDB. O último instrumento de garantia do direito à educação é o Plano Nacional de Educação, que é um documento que o governo brasileiro deve organizar por força do artigo 214 da Constituição Federal e do artigo 87 da LDB. O atual Plano de Educação Nacional, que é a Lei 13.005 de 2014, ele teve origem no Censo Demográfico de 2010, na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios,
no censo escolar e no censo da educação superior realizados entre 2007 e 2011. Pessoal, nós vamos aprofundar o estudo do Plano Nacional de Educação na unidade 2, quando teremos a oportunidade de estudar suas metas individualmente. Vamos encerrar esta videoaula por aqui. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre estruturas, conceitos e fundamentos das políticas educacionais. Até lá!